O Senhor tem uma unção preparada para a vida dos teus filhos, para cada um que veio aqui, Senhor. A tua palavra é uma palavra que não volta vazia. A tua palavra é rema, é luz, é direção. Por isso, Espírito Santo ministra cada um dos corações aqui em nome de Jesus. Amém. Nós estamos dando sequência, nós iniciamos uma série, na verdade eu iniciei uma série há 2 semanas atrás, e essa série, excepcionalmente essa série, ela está sendo ministrada pulando domingos, e nós estamos na 2ª semana, na verdade, da série Nos Braços do Pai. Essa série, se você não pegou a primeira ministração, eu quero te encorajar você a pegar, porque foi uma ministração muito poderosa, falando da revelação do Pai. Da revelação do Pai. Essa ministração, quando nós ministramos a primeira vez aqui, ela deixou muito claro a importância de nós, como pessoas, reconhecermos a paternidade de Deus. E mais do que isso, entendermos que Deus lhe atende como Abba, como Pai, papaizinho querido. E nesse dia nós falamos também que Deus é amor, que Deus e o amor dele é incomparável. O amor desse Deus não tem nada que se compare, que chegue perto do amor de Deus. Porém, queridos, para nós desfrutarmos desse amor e dessa filiação, nós precisamos nos relacionar com o Pai. Precisamos nos relacionar com o Abba, com Deus. E hoje eu quero ministrar aqui, nessa série, uma palavra que é a revelação do descanso. A revelação do descanso. Queridos, todos nós como cristãos, como homens e mulheres que vivemos nessa terra, queremos descansar. Fazemos coisas para descansar, trabalhamos para descansar, corremos, enfim, fazemos tantas coisas, mas nós vivemos pensando num bem-estar, num descanso. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela é recheada de promessas em relação ao descanso. A palavra de Deus fala muito sobre descanso, o descanso de Deus. E muito mais, assim, talvez nós temos uma ideia de descanso, mas a Bíblia fala algo muito diferente do que é a nossa ideia em relação ao descanso. Eu quero começar lendo Hebreus 4:1 com você. Hebreus 4:1 fala um pouquinho do descanso sabático para o povo de Deus. Diz assim: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Aí nós vamos um pouquinho lá para frente, Hebreus 4:10 diz assim: pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Queridos, o autor de Hebreus, ele está nessa passagem, nesse ponto aqui, ele está tocando em algo e fazendo um paralelo com o povo de Israel. Com o povo de Israel. O povo de Israel, por 40 anos, eles ficaram ali no deserto, caminharam no deserto, só que eles receberam uma palavra, eles receberam uma promessa, eles receberam uma direção a respeito do descanso, a respeito do Canaã, de Canaã de Deus, ou seja, o descanso de Deus. E muitas dessas pessoas que estavam lá naquela época, a Bíblia fala que não desfrutaram do descanso, não receberam o descanso, não puderam experimentar descanso. Por quê? O que aconteceu? Que muitas das pessoas ali durante anos, esperando entrar na terra prometida, esperando tomar posse do descanso, não desfrutaram do descanso. O que aconteceu? Eu quero ler com você, na verdade não está aí no telão, mas eu quero que você acompanhe comigo um texto da Bíblia que Hebreus 4:2 diz assim, até dá para colocar aí, eu não tinha pedido para colocar no slide, mas olha que interessante, diz assim: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram.
pois nós os que cremos é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Queridos, olha que tremendo isso aqui. O povo de Israel, durante anos caminhando lá pelo deserto, sonhando com a promessa, sonhando com a conquista, sonhando com a vitória, sonhando com a terra prometida e com o descanso que Deus tinha para eles, muitos deles não entraram na terra prometida. Por quê? A Bíblia fala claro aqui, queridos, que eles cometeram um erro, que nós muitas vezes não podemos cometer. Nós temos que abrir os nossos olhos, nós temos que ter revelação dessa palavra, porque nós podemos muitas vezes deixar de desfrutar do descanso de Deus, simplesmente porque nós podemos cair no mesmo erro do povo de Israel. E qual foi o erro? A Bíblia diz assim, olha que coisa, diz assim: a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. É mais ou menos o seguinte: todos os domingos você sai da sua casa, você vem para a igreja, você senta nessas cadeiras, você me ouve falar, você ouve os pastores falar, mas você não dá atenção, você não presta atenção, você não recebe essa palavra não mexe com a tua vida, e isso, a palavra não vale de nada. Ou seja, quando nós ouvimos algo e nós não tomamos posse dessa palavra, essa palavra não tem valor. E foi exatamente isso que o povo de Israel, ouvindo todos os dias, talvez, todos os momentos, ouvindo sobre o descanso, sobre a promessa de Deus, sobre as verdades de Deus, sobre as conquistas para a vida deles, a Bíblia diz que eles não deram atenção para a palavra de Deus, eles não deram atenção para a mensagem, eles não creram, na verdade aqui, eles duvidaram da palavra. E aí a Bíblia continua falando assim: pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Ou seja, há uma promessa na Bíblia do descanso de Deus para as nossas vidas, amém? Porém, queridos, se nós não tivermos fé, nós não desfrutamos do descanso de Deus, nós não desfrutamos. Quantos de vocês aqui têm promessas para a vida de vocês que vocês receberam ao longo dos anos? Quantos têm? Pode levantar a mão. Todos nós, a maioria de nós temos promessas, verdades, palavras que alguém falou, um homem de Deus, um profeta, alguém declarou, colocou as mãos na sua cabeça e declarou sobre você, promessa na área financeira, pessoal, espiritual, tantas áreas, saúde, enfim. Mas eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que quando eu converso com algumas pessoas, a pessoa fala das promessas, mas como ela estando muito distante daquilo que é a promessa, estando muito longe, estando sempre para amanhã, sempre para o futuro, sempre para depois. E isso, queridos, muitas vezes vai gerando em nós uma certa incredulidade, uma falta de fé. E quando acontece isso, nós perdemos o descanso, nós começamos a nos incomodar, nós ficamos ansiosos, nós ficamos abatidos, nós ficamos tristes, perdemos o sono e assim vai. Por quê? Há uma promessa que foi declarada sobre as nossas vidas, mas qual é o segredo, pastor? Como que eu faço para tomar posse dessa promessa? O segredo para nós tomarmos posse dessas promessas está aqui também, continuando. Pois nós os que cremos é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Pois nós os que cremos é que entramos naquele descanso. Para eu e você, nós entrarmos no descanso, nós precisamos crer. Agora, queridos, muitos de nós entendemos que as promessas que Deus tem para nós vai nos trazer descanso. Muitos de nós entendemos que aquilo que Deus prometeu para nós vai nos trazer descanso. De uma certa forma, você até está correto, mas eu quero que nessa noite você tenha a revelação do verdadeiro descanso em Deus. O verdadeiro descanso em Deus. Sabe, queridos, caminhando já há algum tempo
com pessoas, com a igreja, a minha própria vida. E nesses últimos anos, até nesses últimos 2 anos, diante de tanta luta, diante de tantos desafios, nós temos passado por provações, nós temos passado por desafios, problemas que às vezes você fala é insolúvel. E aí você pergunta para as pessoas assim, como que está, como que vocês têm caminhado, como que as coisas têm acontecido na sua vida, as pessoas falam, olha, eu estou matando um leão por dia. Eu estou correndo atrás. Queridos, a nossa fala, muitas vezes, ela revela o nosso coração, revela o quanto nós estamos distante desse Canaã, o quanto nós estamos distante da promessa de Deus. Porque é uma promessa para nós vivermos hoje, queridos, não amanhã, o descanso de Deus, amém? Mas muitos de nós ficamos, eu estou correndo atrás. Sabe, queridos, essa palavra, essa declaração, ela é diabólica, ela é incrédula. Eu e você, nós não nascemos para correr atrás, amém, queridos? Nós nascemos para andar na frente. Eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu posso ouvir um amém, queridos? Por isso você não pode aceitar, não. Você não pode aceitar, não, estou correndo atrás, não. Queridos, é forma de expressão, não, declare. Você nasceu para andar na frente, você nasceu para ser cabeça e não cauda, em nome de Jesus. Agora, a única forma de nós desfrutarmos das nossas promessas é, de fato, nós entendemos como encontrar esse descanso. E nessa busca desenfreada que nós temos por descanso, nós começamos, cada ser humano, cada pessoa gera uma expectativa interna, e nós começamos a ficar exigentes, porque, por exemplo, antigamente, talvez você pegava um ônibus, e o ônibus, talvez era confortável, não, mas hoje nem um ônibus com ar-condicionado, por exemplo, te satisfaz. Talvez antigamente você tinha na sua mesa um tipo de comida, e hoje você tem um tipo de comida um pouco melhor, mas isso também, nós nos tornamos mais exigentes com nós mesmos, exigentes com os nossos cônjuges, exigentes com os filhos, exigentes com a empresa, exigentes com o Estado, exigentes com o país, exigentes com o governo, exigentes com a igreja, e nós vamos nos tornando exigentes, porque nós queremos algo melhor, que nos satisfaça, que nos traga um regalo. Agora, queridos, quando eu vejo pessoas como nós, e muitas vezes eu me encaixo nesse grupo de pessoas, eu encontro 2 tipos de pessoas: pessoas insatisfeitas e pessoas satisfeitas. Deixa eu falar um pouquinho das pessoas insatisfeitas para você. A insatisfação, muitas vezes, ela até um certo ponto, ela pode ser saudável, porque nós não podemos nos conformar com as coisas, mas a verdade, queridos, é que muitos de nós estamos entrando numa insatisfação doentia, numa insatisfação que tira o nosso descanso, que tira a nossa paz, que tira o nosso equilíbrio, muitas vezes. Por exemplo, eu vou te dizer algo. Antigamente, por exemplo, eu vou falar algo aqui, vamos supor que você tenha um carro, hoje você tem um carro, e esse carro é muito bom, te leva para cima e para baixo, mas chega um momento que você começa a olhar para esse carro, e esse carro te gera uma insatisfação, e você começa a encontrar defeitos nesse carro, você começa a encontrar problemas nesse carro, você fala, esse carro não serve mais, esse carro aqui já não está dando mais para eu fazer o que eu queria, e talvez, não é que o carro não faz mais o que ele fazia antes, é que dentro de nós há um nível de exigência tão grande que gera uma insatisfação. E aí nós queremos, pensando assim, pensando no meu bem-estar, pensando no meu descanso, no meu conforto, eu compro outro carro.
O problema, queridos, é que muitas vezes, esse outro carro vai passar um tempo e vai gerar insatisfação de novo. Já está insatisfeito, já não quer mais, já não dá mais. E nós vamos conduzindo a nossa vida baseado, queridos, em realizações, esperando sempre no futuro o descanso de Deus. Não, um dia melhora. Ficamos esperando um dia um culto melhor, ficamos esperando um dia um governo melhor, ficamos esperando um dia algo melhor. E aí nós chegamos à conclusão que essas coisas, muitas vezes elas trazem um conforto, elas trazem uma alegria, mas no fundo elas trazem a mesma insatisfação dos tempos antigos. Então, queridos, quantos de nós estamos cansados? Alguém pode chamar o Aldo, por favor? Está dando um microfone aqui, por favor. Quantos de nós estamos cansados devido a uma insatisfação que está acontecendo diante daquilo que nós planejamos para as nossas vidas? Agora, o outro grupo de pessoas que eu quero falar são as pessoas satisfeitas. Também a satisfação, ela é perigosa. Porque muitas vezes a satisfação, ela também pode trazer cansaço para nós. Por exemplo, há pessoas que são satisfeitas e elas estão bem com tudo está muito bem. Por exemplo, ela está lá na casa dela, e na casa dela tem um chuveiro, e esse chuveiro sai uma gota por minuto. Então alguém vai tomar banho, então tem que ficar aqui para a gota cair, depois faz assim, a gota cai de novo, depois faz assim, para lavar o pé a gota cai aqui, para fazer assim, para cair na orelha, até que toma um banho maravilhoso, de 3 horas, de gota em gota. Um banho desse gera cansaço ou descanso? Cansaço. Só que é a satisfação. Aí, por exemplo, até que a mulher desse marido, se for um marido, se de repente tiver marido e mulher na casa, ou só tem filhos lá, alguém vai se levantar, vai correr, pegar aquele chuveiro, pendurar nele, ficar com ele na mão, e vai falar: gente, alguém tem que trocar esse chuveiro. Mas não, está tudo bem, esse banho está maravilhoso, está tudo tranquilo, está tudo certo. Satisfação. Só que a sua satisfação, talvez você está descansando, mas isso está gerando cansaço em alguém, isso está gerando desgaste em alguém. Quantas vezes nós estamos com o pneu do carro careca, os 4 pneus estão careca. Não, pastor, está tranquilo, vai aguentar mais 2 meses. Aí coloca a família toda dentro do carro, pega a castela e vai, não, vamos confiando em Deus, vamos dando glória a Deus, a vitória vem e tal. Sabe, queridos, essa satisfação é errada também. Tem pessoas que, por exemplo, o licenciamento foi em janeiro, estamos em outubro, não, pastor, fica tranquilo, até o final do ano eu faço. Até que o guarda prende o carro, leva para o pátio, e aí o descanso acaba. Descanso acaba, porque vira uma bagunça. Pensa em uma coisa que tira a paz. É o carro preso. Pastor, você já teve? Não. Graças a Deus, não. Mas eu sei de irmãos que já tiveram. Porque eles me ligaram: pastor, ora para o meu carro sair lá, ele está preso. O que o seu carro fez? Ele roubou quem? Não, pastor, não é que meu carro roubou ninguém, não. É que ele foi preso porque eu não paguei os documentos. Não tem como orar, tem coisa que nem adianta orar. Eu falo: irmão, nem adianta orar. Nesse caso tem que pagar. Porque tem coisa que, vamos orar que resolve, vamos orar, a pessoa é tão satisfeita, ora que resolve. Tem coisa que oração não resolve, querido, não resolve. Nós precisamos pagar para resolver. Sabe, pessoas satisfeitas. E isso vai tirando a paz, vai tirando
Sabe, a impressão que dá é que essa pessoa é acomodada e fica ali, aí por exemplo, terminou agora, nós mudamos o horário do culto, agora é 1h30, tá bom demais. Vamos mudar o horário do culto para 10 minutos, tá bom demais. Não vamos ter mais culto, tá bom demais. Estou satisfeito, pastor. Misericórdia, irmão. Sabe, nós precisamos entender que isso não é satisfação. Isso não é desfrutar das promessas, isso não é desfrutar dos descansos de Deus, isso não é. O descanso de Deus é uma vida de regalo. A Bíblia diz em João que há uma vida abundante para nós, amém, queridos? E essa vida abundante é uma vida de descanso, só que não é para amanhã. Quantos de nós falamos assim, se Deus quiser, o ano que vem eu faço uma viagem. Se Deus quiser, o ano que vem eu mudo. Se Deus quiser, o ano que vem acontece. Se Deus quiser, o ano que vem, lógico, se Deus quiser, a Bíblia fala sobre isso. É importante nós termos essa consciência. Mas eu quero dizer uma coisa, querido, começa a tomar posse hoje das promessas que Deus tem para a sua vida, amém? Sabe por quê? Porque se você ficar jogando tudo lá na frente, você não está desfrutando do descanso de Deus. Muito pelo contrário, essas coisas tiram o nosso sono, essas coisas nos desgastam, essas coisas atrapalham demais a nossa vida, atrapalham demais. E nós vamos, muitas vezes, caminhando. Mas eu creio, queridos, que Deus quer, hoje, revelar no teu coração um caminho para desfrutar do descanso de Deus, amém? E nesse caso não tem atalhos. Às vezes, nós queremos arrumar atalhos para chegar a Deus, para desfrutar do descanso, não tem. Para desfrutar do descanso de Deus não existem atalhos. Nós temos que ir para a presença dEle. Eu lembro, há muitos anos, hoje não tem mais, mas existia uma caixinha de promessas, e essa caixinha de promessas, você tirava uma promessa de lá, e você ficava feliz da vida. Por exemplo, minha mãe tinha, e eu ia lá, deixa eu ver, acordava mal, estava sem vontade de orar, então eu falei, deixa eu ir lá na caixinha da minha mãe, de promessa. Lá, o interessante dessa caixinha, é que só tinha promessas, só era coisa boa, não tinha coisa ruim lá. Então, por exemplo, eu tirei um lá, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia, glória a Deus, eu nem preciso orar, eu nem preciso mais ler a Bíblia, eu nem preciso buscar mais em Deus. Essa caixinha de promessa é tudo de bom. Queridos, são atalhos que nós vamos tentando conduzir para termos um descanso, mas isso não traz descanso. Isso não traz o regalo, isso não traz a presença de Deus. O que traz o descanso é eu e você nos aproximarmos de Deus, é eu e você orarmos, é nós ajoelharmos, é nós clamarmos, amém? É isso que traz o descanso, é se envolver, sabe, com Deus, se envolver com o amado da tua alma. Às vezes a nossa alma está tão aflita. Eu pergunto, queridos, de verdade, o que determina o horário que você acorda da cama? O que tem determinado a hora que você levanta da sua cama? São os problemas? São as lutas? Antigamente, nós ouvíamos falar de pessoas que acordavam 3 da manhã, chegavam falando, pastor, acordei 3 da manhã e tal, e aí, querido, como é que foi? Cara, foi muito bom, porque eu orei, das 3 até as 6 da manhã eu orei, e olha, vou falar uma coisa, pastor, o fogo desceu. Mas hoje, queridos, nós estamos ouvindo pessoas dizerem, pastor, eu acordei 3 da manhã e não consegui dormir mais. Por quê? Porque são pessoas que não têm experimentado o descanso de Deus. Estão preocupadas com o dia de amanhã, preocupadas com as dívidas, preocupadas com as circunstâncias, com o Brasil, com a economia,
Sabe, queridos? E nós vamos levando as nossas vidas achando que essa é a verdade que Deus tem para nós, essa é a promessa que Deus tem para as nossas vidas. Não é isso que Deus tem para você. Acordar de madrugada, ficar lá pensando nos problemas. Não, há um descanso reservado para aqueles que creem. Amém? Quantos creem em Jesus aqui? Se você crê, você recebe essa unção de descanso na sua vida, em nome de Jesus. Na sua vida, querido. Tem pessoas que acordam e começam a ficar andando, tomam um monte de café, ficam nervosas, ficam inseguras, porque falta descanso, falta confiar em Deus. Eu vou falar uma coisa para você, querido. Se você acordar de madrugada, você fala, pastor, não estou conseguindo dormir, estou acordando todo dia de madrugada. Uma dica, pega a Bíblia e vai para um canto. Quando você estiver pegando a Bíblia, o sono já vai vir. É incrível. Não, é verdade. Pega a Bíblia, já aconteceu com um monte de gente aqui comigo também. Você pegou a Bíblia, o sono já começa a vir, você já vai meio assim. Quando você ajoelhar, você já ajoelha dormindo. Se você orar, irmão, você nem vai, sabe o que vai acontecer? Muitas vezes vai dormir. Porque muitas vezes nós ficamos lá acordados a noite inteira, mas nós não levantamos para orar. Nós não levantamos para orar. Esses dias eu acordei, eram umas 2:30 da manhã e tal, estava lá. E eu falei, meu Deus do céu, acordei. Irmãos, eu levantei. Eu tenho um canto de oração, eu fui para o meu canto de oração. A Luciana falou, será que ele vai aonde? Eu fui para o meu canto de oração. 20 minutos eu voltei, porque deu um sono. Eu falei, amanhã eu continuo orando. Sabe, queridos, nós precisamos entender que Deus quer reservar um tempo de refrigério para nós nesses dias. Deus está dando uma terra prometida para nós. Mas a terra prometida não é para amanhã, não é para 2018, não é para 2018, é outra terra prometida, queridos. Enquanto nós não tivermos revelação de que Deus quer que eu e você possamos experimentar do descanso hoje, nós vamos ficar sempre caminhando, sempre caminhando. O que tem tirado você da cama? São os problemas. Essa noite você vai ter aqui uma direção, que eu tenho convicção que se você não apenas ouvir com seus ouvidos físicos, mas com espirituais, e você ouvir e tomar atitude, porque você lembra, no comecinho eu li aqui a Bíblia falando o seguinte, o povo de Israel, no deserto, ouviram as promessas, mas não tomaram posse, porque não creram. Agora, se você crer e aplicar na sua vida, você vai desfrutar de descanso em nome de Jesus, amém? Querido, como é que tem sido? Quantas pessoas falam, pastor, a minha agenda é uma loucura, e eu não descanso, eu não sei como que eu faço tanta coisa e tal, eu não consigo mais descansar. Tem uma frase não, tem um livro, Simplifique o nome do livro, quero te indicar esse livro, é muito bom, livro barato, vai pagar acho que R$30, se for digital, mais barato ainda. Leia esse livro é incrível. Bill Hybels, o autor, ele fala uma frase assim, lá no livro, que a nossa agenda só aceita aquilo que nós colocamos. Se nós estamos apertados com a agenda, se organize, não deixe a agenda tirar o seu descanso, não deixe, querido. Não deixe. Quantas pessoas estão passando os dias procurando respostas, talvez na internet, talvez numa notícia. Deixa eu dizer algo para você, não tenha expectativa no próximo governo. Ah, vai ser ruim, pastor, não estou dizendo isso. Sabe por quê? Vai mudar, essa economia vai melhorar, tudo vai passar em nome de Jesus, amém?
Só que a nossa expectativa não pode estar no próximo governo, porque ele não vai trazer descanso, ele não vai trazer. Queridos, eu tenho 43 anos, eu já vi vários governos entrando e saindo, e eu não vi nenhum me dando descanso. Eles governam bem, mas quem dá o descanso verdadeiro é Deus, o Todo-Poderoso, amém, queridos? Ele dá o descanso verdadeiro, e é Ele que nós precisamos buscar e confiar. Mas sabe o que eu vejo, queridos? Que diante dessa nuvem de tantos problemas, nós estamos ouvindo tantas vozes, mas não ouvimos a voz do descanso. A voz do descanso, tem uma voz. Como ouvir a voz do descanso se eu olho para a televisão, ela fala uma coisa. Eu olho para o mercado, eu falo um negócio. Eu olho para as pessoas, ela fala uma coisa. Eu olho para muitas vozes. E nós não ouvimos a voz do descanso, a voz de Deus, a voz de Jesus. A Bíblia diz em Lucas 11, queridos, que certo dia, 11:1, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Queridos, olha que interessante isso aqui. Jesus, eu imagino que Jesus, como homem, ele estava cansado. Ele estava esgotado. Ele estava no limite. Talvez já tinha visto de tudo, já tinha presenciado tudo, e ele chegou talvez no limite do esgotamento dele. Aonde a Bíblia fala que ele sai, ele se retira do ambiente e ele vai para um lugar determinado para descansar. E esse descanso chamou a atenção dos discípulos, porque, veja bem, os discípulos logo perceberam e falaram: cadê Jesus? Aonde ele foi? Aonde ele está? E eles foram procurar Jesus. Eu fico pensando, Pedro, Tiago, João chegando, e eles caminhando junto, aí um toca no outro e fala: ei, Pedro, cara, olha Jesus. João, dá uma olhada em Jesus. O que será que ele está fazendo? Ele está deitado, ele está debruçado, ele está diferente. E eles chegam mais perto, e eu fico pensando que eles ouviram a voz de Jesus falando com Deus. E aquilo chama a atenção deles ao ponto deles falarem: Jesus, mestre, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. E Jesus, naquela noite, naquele dia, naquela ocasião, Jesus não só ensinou os discípulos a orarem, mas Jesus deixou um legado, que é o caminho do descanso. O caminho do descanso. E o caminho do descanso, queridos, está aqui. Olha que incrível isso. O caminho do descanso. Quando os discípulos chegaram para Jesus, falaram: Jesus, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Jesus faz uma declaração e revela o segredo do descanso. Revela o segredo do descanso. Esses dias, queridos, eu estava na minha casa e eu tive a oportunidade de, assim, eu tenho um tempo com Deus, todos os dias eu tenho um ritmo, uma forma. Eu vou todos os dias de manhã para o meu tempo com Deus, eu tenho um lugar onde eu oro. E eu estava caminhando para o lugar da oração. Quando eu estava passando, eu ouvi uma voz.
eu ouvi uma voz dizendo assim: pare, sente e descanse. E eu pensei, eu não sou, vou ser sincero, irmãos, assim, de ouvir voz e tal, eu ouço às vezes, mas mais uma voz interna do que uma voz audível. Nesse dia era audível, como se tivesse alguém do meu lado. Eu ouvi essa voz, e aí eu falei, não, acho que não é coisa da minha cabeça, fui, continuei orando, só que de repente eu ouvi a campainha tocar, e eu fui atender a campainha. Quando eu cheguei lá, não tinha campainha tocando, não tinha nenhuma campainha, não tinha campainha tocando. E eu voltei para orar. Quando eu voltei, eu passei de novo naquele lugar, eu ouvi de novo a voz: pare, sente e descanse. Parece loucura, queridos, mas foi algo tão tremendo, porque naquele instante eu parei, eu sentei, e eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo falando tão audivelmente no meu interior, no meu coração. E o Espírito Santo começou a ministrar minha vida, começou a ministrar, eu comecei a chorar ali. Isso era umas 7h30 mais ou menos. Eu lembro quando eram umas 9, 9h30, eu ainda estava sentado naquele lugar, chorando na presença de Deus. Queridos, aquilo foi tão forte na minha vida, só que o que foi mais forte foi, quando eu terminei, o Espírito Santo falou algo comigo, falou: olha, eu me manifesto em pessoas diferentes e de formas diferentes, não há condição. Eu estava de shorts, sem chinelo e de camiseta. Naquela hora, o Espírito Santo desceu sobre a minha vida. Eu pude experimentar, queridos, um tempo tão gostoso na presença de Deus. O descanso verdadeiro não estão nas coisas, não estão nas circunstâncias. Eu lembro que eu e a Lu, nós fizemos uma viagem um tempo atrás, e nós fizemos uma viagem para descansar. Faz muitos anos isso, ou alguns anos, e nós estávamos voltando de viagem. Quando nós estávamos chegando em casa, dentro do carro ainda, nós estávamos ansiosos, planejando a próxima viagem. E aí nós nos pegamos angustiados ali, pensando na próxima viagem. Queridos, olha que coisa, nem sabíamos se estaríamos vivos daqui a um ano, mas estávamos querendo já, e aquilo roubou a nossa vida, tirou o nosso descanso, ficamos ansiosos, pensando, já planejando como que ia ser no outro dia. Eu já tentei ligar para resolver. Olha, eu fiquei pensando, meu Deus, Deus dá o descanso e nós não desfrutamos do descanso. Por quê, queridos? Porque não há satisfação. A única forma de nós experimentarmos descanso é na presença de Deus. É na presença de Deus. E aqui, Jesus fala algo com os discípulos. Ele começa ensinando os discípulos a orar da seguinte forma. Ele diz assim: Pai, Pai, Abba Pai, papaizinho querido. Depois que ele vai orar, o segredo do descanso está em Deus, está no Pai. Não espere descanso nas circunstâncias. Você vai ter um carro novo? Vai ter, querido, mas a alegria do carro novo vai passar. Você vai ter uma casa nova? Vai ter, mas vai passar. Você vai ter... Acabei de ter neto, querido. Eu sei que você fala: pastor, como assim você é tão novo, neto? Acabei de ter neto, mas uma alegria, mas a alegria passa, porque a única coisa que me traz satisfação é a presença de Deus. A única coisa que traz realização é estar debruçado na presença de Deus, é buscar a Deus acima de todas as coisas, queridos. Nós precisamos entrar no descanso de Deus através da intimidade, da oração. Antes de tudo, não comece seu dia, não comece sua semana, não comece seu ano, não comece o seu mês
sem falar com o Pai, sem perguntar a Deus, o que é que o Senhor tem para a minha vida esse ano, para esse mês, para esse dia, para essa hora. Deus tem nos ensinado como igreja, nós pastores temos aprendido todos os meses aqui, a entrar o mês já orando, jejuando, tirando um tempo que o Senhor tem para o mês de outubro, o que o Senhor tem para 2018, nós queremos, queridos, ouvir Deus, porque senão nós entramos numa pilha e perdemos o descanso de Deus. E eu creio, queridos, que Deus quer derramar essa unção na sua vida hoje, amém? Eu vou pedir para você ficar em pé, por favor, fechar os seus olhos, e começar a contemplar, começar a ouvir a voz de Deus, a voz do descanso, deixa fluir. E eu quero fazer aqui algo poderoso. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam de um toque do Pai. Eu tenho convicção que tem pessoas que precisam desse lugar. Jesus estava agitado, cheio de coisas, mas Ele resolve se retirar. Profeticamente, querido, se você está nesse mar de agitação, ansioso, ansiosa, preocupado, preocupada, com medo, eu quero te encorajar você a sair do seu lugar, se ajoelhar aqui na frente, como um ato profético na tua vida, de um tempo novo, de uma nova fase, aonde você vai buscar, num lugar secreto, a resposta para a sua vida. Faça isso enquanto o louvor toca, se ajoelha aqui na frente, em nome de Jesus.